Olá a todos, olá, boa tarde. Continuando com nossa disciplina de Direito Constitucional, na nossa 14ª aula, nós falamos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Nessa nossa 15ª aula, nós iremos falar, tá, do controle legislativo e CPIs. Bom, desligar aqui esse bicho. O controle legislativo é um controle exercido pela administração pública e pelo poder legislativo. E tem, por natureza, diversas do controle exercido pelo poder legislativo, certo? Ou seja, ele exerce sobre seus próprios atos administrativos. Bom, ele se dá dividindo-se em controle direto, que é exercido pelos parlamentares, ou controle indireto, que é realizado pelos tribunais de contas. Este controle, ele é realizado esse controle realizado pelo Tribunal de Contas, ele tem natureza diversa do controle interno, certo? Exercido pelo Poder Legislativo, que exerce sobre seus próprios atos. Trata-se aí, portanto, de um controle externo, tá? Em que o exercício é exercido sobre os demais órgãos da administração pública e pode ser caracterizado apenas nas hipóteses e limites previstos pela Constituição Federal. Quando se diz do controle legislativo político, se diz que é um controle legislativo que tem forte poder sobre a política e não se limita às questões de legalidade dos atos administrativos, podendo incidir sobre questões de mérito conforme as definições da Constituição Federal. Nos casos em que atua com discricionalidade, com poderes inclusive para convocar titular do Ministério de acordo com o que preceitua o artigo 50 da Constituição Federal, que é através de pedidos escritos para que se prestem informações ao Legislativo. Para a apuração de irregularidades, o Poder Legislativo dispõe das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que tem como atribuição a de apurar fatos e irregularidades, mas ele não tem competência para aplicar penalidades. Assim, uma vez concluídas suas investigações, o relatório deve ser encaminhado ao órgão competente para a devida punição. Quando se fala de controle financeiro do Poder Legislativo, se diz que o Poder Legislativo tem competência para fiscalização contábil, tá? Para contabilizar as finanças e orçamentos sobre os atos de todas as pessoas que administrem bens ou dinheiros públicos. Isso está previsto no artigo 70, do artigo 70 ao artigo 75 da Constituição Federal. A esse respeito, além de controlar a legalidade dos atos, o Legislativo também faz controle de mérito, segundo os aspectos da economicidade, que nada mais é que uma avaliação do custo e benefício do ato. E também pela fidelidade funcional, que nada mais é do que a avaliação da atuação dos servidores públicos responsáveis por bens e valores públicos, resultando aí também
dando aí um resultado, que é o controle de planos e metas de execução. Para, além do controle legislativo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária também é exercida pelos tribunais e conselhos de contas, de acordo com o que prevê o artigo 71 da Constituição Federal, que tem atribuições para emitir pareceres, dar informações, examinar contas, sancionar, exigir correções, ouvidas ali, a seu ouvidor, e também de denúncias. Estes tribunais e conselhos, contudo, não têm atribuições de julgar e condenar judicialmente. Nós devemos observar que a participação popular aí é admitida na fiscalização contábil dos municípios, dos estados e da União, cujas contas devem estar disponíveis para análise dos cidadãos por até 60 dias depois de serem publicados. Isso tudo é o que prevê o artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal. Este controle, em suma, resumindo, ele pode ser conceituado como a fiscalização e a necessária correção dos atos praticados pelo poder público, de acordo com os princípios do regime jurídico-administrativo. O controle legislativo é também conhecido como controle parlamentar, isto é, aquele que é exercido pelo Congresso Nacional, ou seja, as duas casas legislativas, de forma típica, direta ou indireta, alcançando também o poder executivo, os entes da administração indireta e o poder judiciário, quando no exercício da sua função administrativa. Quanto ao seu alcance, o referido controle abrange aspectos de legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade, podendo aí adentrar tanto no aspecto de legalidade quanto no próprio mérito do ato administrativo sob oportunidade e conveniência. O exercício do controle legislativo ou parlamentar pode ser feito tanto de forma direta como de forma indireta. Se bem observarmos, vamos notar isto sempre. Diretamente se diz quando ele pode ser exercido pelos próprios órgãos do Congresso Nacional. A exemplo das comissões parlamentares, ou pelo próprio Congresso, ou suas casas, tá? Conforme se preceitua e é autorizado nos artigos 49, 10, inciso 10, e 58, parágrafo 2º, inciso 3 e 6, ambos da Constituição Federal. De certa forma, em sendo controle indireto, tal controle é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, dos Estados ou do município, como prevê o artigo 71 da Constituição Federal. Tá? Quanto ao momento de exercício do controle legislativo, pode ser ele prévio, tá? Como exemplos, por exemplo, a competência do Congresso Nacional para autorizar a declaração de guerra, celebração de paz e a transição de permanência de forças estrangeiras em território nacional, de acordo com o que prevê o artigo 49, inciso 2 da Constituição Federal. Ele pode ser concomitante, que como exemplo,
nós temos as avaliações periódicas da funcionalidade do sistema tributário nacional, feita pelo próprio Senado Federal, que está previsto no artigo 52, inciso 15 da Constituição Federal. E pode ser posterior, certo? Que é a apreciação das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, feita pelo Congresso Nacional, com o auxílio dos Tribunais de Contas da União, de acordo com o que prevê o artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. Quando se fala de controle parlamentar, este pode ser dividido em controle político e controle financeiro ou orçamentário. Sob o aspecto político, este controle é exercido de forma direta pelo próprio Congresso Nacional, seus órgãos e casas, podendo ser citados como exemplo. Primeiro, julgamento de crimes de responsabilidade cometidas pelo Presidente da República, de acordo com o artigo 85 e 86 da Constituição Federal. O segundo, sustação de atos do Poder Executivo que exorbitem o seu poder regulamentar, como prevê o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Terceiro, convocação de ministros de Estado para prestar esclarecimento, que está previsto no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal. E por último, a aprovação do Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção Federal, conforme prevê o artigo 49, inciso 4 da Constituição Federal. Já no que se refere ao aspecto financeiro, este é exercido pelo próprio Congresso Nacional, mediante assistência do Tribunal de Contas da União, tendo como pessoas controladas qualquer pessoa, certo? Física, seja física ou jurídica, ou ente público, certo? Que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos, que é o famoso chamado controle de contas. E são exemplos desse controle financeiro, podemos citar como primeiro, a apreciação às contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, previsto no artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. O segundo, a fiscalização da aplicação de recursos repassados a Estado, Distrito Federal e municípios, previsto no artigo 71, inciso 6 da Constituição Federal. O terceiro, a realização de auditorias contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais em unidades administrativas de qualquer dos poderes e demais entes da administração indireta, de acordo com o que prevê o artigo 71, inciso 4 da Constituição Federal. Por fim, com se salientar que por respeito à tripartização dos poderes, qualquer dos controles exercido pelo Poder Legislativo deve ter previsão constitucional para se tornarem válidos, para que eles sejam válidos. Quando se fala de controle das CPIs do Congresso Nacional, se diz que isso só acontece a partir da promulgação, só aconteceu a partir da promulgação da Constituição de 88, em que criou as comissões de inquérito, parlamentares de inquérito, conhecidas como CPIs. E elas adquiriram grande importância no cenário político e jurídico do país, por tratar-se de um importante instrumento de fiscalização, a fiscalização da atividade administrativa é exercida pelas autoridades públicas e também numa sociedade democrática. Contudo,
devemos também salientar que nem sempre os membros das referidas comissões agem com respeito aos direitos e garantias individuais previstas na Carta Magna, que no afã de obterem resultados concretos para tomarem parte de noticiário, de evento, dessas coisas todas, de luz de holofote, tá? Ali esses investigadores, eles não raras vezes desobedecem, certo? Desobedecem ao devido processo legal, tá? Não se fala como um todo, mas se diz que alguns destas pessoas que gostam de holofotes, certo? Eles estão ali desobedecendo ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, agindo de forma arbitrária. Não observando que o verdadeiro intuito das CPIs, tá? Visa, por quê? Eu vou comentar. É porque às vezes os investigadores, aqueles que comandam a CPI, gostam de holofotes, gostam de projeção na imprensa, gostam disso ou daquilo. Portanto, não agindo assim, ele está agindo de forma arbitrária. Portanto, eles não obedecem verdadeiramente o próprio intuito das CPIs. Visa apenas a democrática e que possa atuar de forma... A própria CPI não é observada por estas pessoas, tá? Que o verdadeiro intuito dela, ela visa a democrática e que possa atuar de forma eficaz. Também com respeito aos direitos e garantias fundamentais dos componentes da sociedade brasileira, porque estão todos envolvidos, tá? Se utilizando aí de poderes com limites de atuação claramente estabelecida, e só assim nós teremos o respeito à legalidade, o afastamento do arbítrio e a garantia de que as CPIs serão realmente instrumentos da democracia. As comissões parlamentares de inquérito têm suas raízes, certo? Lá, ela é copiado do parlamento britânico, que surgiu no século XVII. Já no Brasil, o procedimento instaurado pela CPI é chamado de inquérito, pela lei número 1579/52, que regulamenta essas comissões parlamentares de inquérito. Nesta lei, que se observa, que podemos observar, e se adotarmos a clássica definição de inquérito policial, que quando se fala de inquérito policial, né? Veremos aí que a natureza do referido procedimento é realmente a mesma do inquérito. Logo, nós podemos concluir que a atividade de investigação exercida pelas CPIs tem natureza jurídica de atividade administrativa, que o inquérito policial é uma atividade administrativa. Bom, do conceito e do fundamento legal da administração pública. A administração pública, direta, indireta ou funcional, está sujeita a controle interno e externo. Tá? O interno é aquele que é exercido por órgãos da própria administração. E já o externo é efetuado por órgãos alheios a ela, tais como os tribunais de contas. O controle externo compreende controle parlamentar direto, controle exercido pelo Tribunal de Contas, que é o órgão auxiliar do Poder Legislativo,
e controle judicial. O artigo 49 da Constituição Federal constitui o principal fundamento constitucional do controle legislativo, que se materializa nas seguintes hipóteses. Primeira, pela sustação de atos e contratos do Executivo, conforme preceitou o artigo 49, inciso 5 e 71, parágrafo 1º da Constituição Federal. Segundo, pela convocação de ministros e requerimentos de informações, previsto no artigo 50, caput, e parágrafo 2º da Constituição Federal. O terceiro, as comissões parlamentares de inquérito, previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Autorizações ou aprovações necessárias para atos concretos em atos executivos, previsto no artigo 49, inciso 12, 13, 16 e 17 da Constituição Federal. O quinto, os poderes controladores privativos do Senado Federal em atos como os preceituado ali no artigo 52, inciso 3º da Constituição Federal. E o sexto é o julgamento de contas do Presidente da República, previsto no artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal. O sétimo e último é suspensão e destituição, é o famoso impeachment, certo? Do presidente e ministro, conforme prevê o artigo 85 e 86 da Constituição Federal. Como se vê, as CPIs constituem uma das formas de controle da administração pública. É exercida pelo Poder Legislativo e tem previsão constitucional. No plano infraconstitucional, a sua regulamentação está prevista na Lei 1579/52, que autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal onde couber. Tá? E dos poderes da CPI, ela tem poderes, vejam bem. Nos termos e nos dispositivos constitucionais acima citados, os poderes da CPI são os de investigação, próprios das autoridades judiciais. No entanto, esta disposição tem merecido críticas, porque esta concepção foi inspirada na Constituição italiana, que prevê, ali a Constituição italiana previa atividade investigatória para a magistratura. Tá? No sistema acusatório brasileiro, tal atividade, essa atividade é incumbência do Ministério Público, conforme previsto no artigo 129 da Constituição Federal. E os objetivos desta CPI é apurar fatos para corrigi-los ou modificar os procedimentos da administração pública mediante propostas legislativas e, aliás, esta é a função preponderante do Poder Legislativo, que é o de elaborar leis e fiscalizar o Executivo. Daí é que se observa o objetivo como um objetivo essencial da CPI, essa fiscalização, que é procurar colher subsídios para reforma legislativa e fiscalizar os atos administrativos incidentes que tenham que ser descobertos pelas irregularidades que demandem responsabilizações. Quando, então, as conclusões desta comissão, elas são remetidas a quem de direito, como o que está previsto, certo, ao Ministério Público, em caso de descoberta de crime cuja ação penal depende da iniciativa do Ministério Público.
Também essas coisas, ela tem limites. Dos seus limites, nós podemos falar que, em primeiro lugar, tal como prevê a Constituição Federal, em virtude de seus objetivos, esta comissão, é instauração destas comissões somente que elas devam se dar mediante fatos concretos e individuais, mesmo que sejam múltiplos, mas tem que ser através de fatos concretos e individuais. Por prazo certo e determinado, certo? Duas condições. As CPIs não podem ser genéricas, elas necessitam de um fato concreto, preciso, determinado e individualizado. Isso está previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quanto aos dados, informações e documentos, mesmo que resguardados ali pelo sigilo legal, certo? Desde que observadas as cautelas legais, podem essas CPIs requisitá-los. Isso significa que podem quebrar o sigilo fiscal, bancário, o segredo de quaisquer outros dados, certo? Sigilo telefônico, certo? Abarcando, por exemplo, os registros relacionados às chamadas telefônicas já concretizadas e ainda determinar a busca e apreensões. O fundamental nesse sentido, certo, é que jamais essa comissão ultrapasse o intransponível limite dela, que é o da reserva jurisdicional constitucional. Isto é, a CPI pode muita coisa, menos determinar o que a Constituição Federal reservou com exclusividade aos juízes, incluindo-se aí a importante restrição à prisão, salvo em flagrante delito, conforme previsto no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Também a busca domiciliar, previsto no artigo 5º, inciso 7. Também o de impedir em nome da tutela da privacidade constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 10. A publicidade do que é sigiloso, mesmo porque quem quebra esse sigilo passa a ser dele detentor. Não confundir, certo, poderes de investigação com o do juiz, previsto na Constituição Federal, no seu artigo 58, parágrafo 3º. Também com o poder geral de cautela judicial. Aí nós podemos ver que a CPI ela não pode adotar nenhuma medida seguratória real ou restrita, incluindo-se a apreensão, sequestro ou indisponibilidade de bens, ou mesmo até a proibição de se afastar do país. Torna-se então importante assinalar, neste ponto de vista, que mesmo naqueles casos em que se revelar possível o exercício dos mesmos poderes da CPI e do Judiciário, os mesmos poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, ainda assim a prática dessas prerrogativas estará necessariamente sujeita aos mesmos condicionamentos, às mesmas limitações e aos mesmos princípios que regem o desempenhado pelos juízes da competência constitucional
também da competência constitucional que lhe foi conferida pelo ordenamento jurídico positivado. Isso significa dizer, por exemplo, que qualquer medida restritiva de direito, além de ser excepcional, dependerá para reputar-se válida e legítima da necessária motivação, pois sem esta, tal ato será ineficaz. Devemos entender que as comissões parlamentares, no desempenho de seus poderes de investigação, estão sujeitas às mesmas normas e limitações que incluem sobre os magistrados judiciais, quando no exercício de igual prerrogativa. Vale dizer que as comissões parlamentares somente podem exercer as atribuições investigatórias que lhes são inerentes, desde que o façam nos mesmos termos e segundo as mesmas exigências para que exerce prevista ali na Constituição e nas leis, e aquelas que é imposta ao juiz. Das consequências, nós podemos falar que, estabelecidas estas conclusões de caráter genérico que acabamos de falar, podemos extrair algumas consequências relacionadas a determinadas situações. Se não vejamos, a primeira, não se pode falar de crime em falso testemunho, caso a pessoa se recuse a prestar informações que possam incriminá-la, pois tal como nos depoimentos judiciais, tá? Existe ali um direito ao silêncio. O segundo, que tem o dever de guardar sigilo profissional, pode se recusar a depor, até mesmo na condição de testemunha, não cometendo ali o falso testemunho. O terceiro, para efetuar prisão em flagrante delito por falso testemunho. Neste caso, a CPI precisa estabelecer qual a declaração falsa e fundamentar os motivos que ensejam esta ocorrência, de modo a caracterizar o flagrante. Quarto, não pode o presidente da CPI lavrar auto de prisão em flagrante por não ser uma autoridade competente para tanto, e não ter este ato de natureza investigatória. O quinto é que o poder investigatório da CPI está dentro dos limites, das suas limitações. Assim, a CPI não pode investigar um caso sobre o qual não poderia legislar ou mudar um procedimento administrativo. Isto se dá em virtude do seu objetivo ontológico. Se a competência legislativa em determinada situação for coerente, é possível a modificação dos procedimentos administrativos relacionados aos fatos e a ela referente, aí podendo então a CPI prestar-se a realizar a investigação referente dos atos administrativos relacionados aos fatos, a ela podendo ali ela prestar e realizar a investigação, simplificando na CPI o ente legislativo, certo? Que não simplificando que a CPI, dentro da CPI, o ente legislativo na esfera legiferante, inclusive de outro ente legislativo. O sexto não pode a CPI restringir o acesso às prerrogativas dos advogados, certo? Que podem presenciar os trabalhos e intervir em seu curso para esclarecer equívoco ou dúvida, utilizando-se da palavra pela ordem. O sétimo é que magistrados podem ser convocados a investigados em seus atos administrativos,
Tá? Só estes, eles só estão imunes à investigação por CPI nos atos tipicamente jurisdicionais, em virtude do princípio da separação dos poderes. Por último, o oitavo, é que ao agir com atos típicos de autoridade judicial, as CPIs precisam observar as exigências de fundamentação das suas decisões, tal como prescreve o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Encerramos por aqui, esperamos que tenha satisfeito a todos vocês e espero que vocês tirem bom proveito nesse estudo. Obrigado e até a nossa próxima aula, quando falaremos dos crimes contra a administração pública. Obrigado a todos.